Faixa 12. Ato 2. Textos do núcleo. Retomada. Carlos Petrovich estabiliza as contas do Vila e mantém o prédio limpo e organizado, mas com equipamentos e estrutura defasados. Márcio Meirelles entende que é o momento de ter um espaço para seu trabalho, que incluía o bando de teatro Olodum. Ângela Andrade adere ao projeto e juntos buscam firmar parceria com o Teatro Vila Velha. A Sociedade Teatro dos Novos, proprietária do Vila, aceita a integração dos dois ao grupo, caso aportem valor igual à avaliação patrimonial do Vila. Inicia-se um movimento para a revitalização do teatro, protagonizado também por Chica Carelli, Hebe Alves, Marísia Mota, Teresa Araújo e vários outros artistas. O publicitário João Silva abraça o projeto Novo Vila, que ganha estrutura profissional de marketing. Artistas diversos, a comunidade e a imprensa, como há 30 anos, unem-se ao Novo Vila. Através dos shows pro Vila, artistas com carreiras iniciadas no teatro doam apresentações para as obras. O Meia-Noite se improvisa, as feijoadas, caminhadas na Lavagem do Bonfim e vários encontros e eventos também foram imprescindíveis para visibilizar a reforma. O movimento toma conta de Salvador e repercute no Brasil. Chama a atenção dos administradores públicos da arte. O governo do estado da Bahia e o Ministério da Cultura investem na reconstrução. Em meio à demolição e operários transitando, o Vila não para de oferecer surpresas. A série O que o S. Bertolt tem a ver comigo traz artistas de várias gerações para ler Brecht. O Reviravolta, em 3 dias de apresentações, une bandas como Munda Mundistas, Crack, Brincando de Deus e Apaches do Tororó, as cineastas, artistas performáticos e visuais, como Marep. O prédio de um pavimento passa a ter 3. Modernos equipamentos são adquiridos. O Vila renasce e, naquele 1998, é reinaugurado com um tal de Dom Quixote, com Carlos Petrovich, aos 62 anos de idade, encabeçando um elenco de 60 pessoas. Um teatro de grupos e projetos. O Teatro Vila Velha, a partir da retomada, teve sua efervescência assegurada pela política de atuação através de grupos residentes e projetos. Tudo partiu do projeto Novo Vila, reunindo uma variedade de ações para a revitalização do espaço. Surgiram os shows pro Vila, com artistas famosos que tiveram o início de suas carreiras no teatro, como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Tom Zé, Daniela Mercury e Margarete Menezes, e outros que não começaram no Vila, mas entenderam a sua importância e participaram da iniciativa, como Carlinhos Brown, Jereba, Armandinho Macedo e Branford Marsalis. O Meia-Noite se improvisa, show de variedades, o Vila Acústico, de música instrumental, o Vila Lê, de leituras cênicas, o Baila Vila, homenagem aos construtores da dança baiana e à diversidade de produção da linguagem, o Improvilação, Jam Session de música e dança e o Reviravolta, festival de artes integradas, unindo bandas de rock, artistas visuais e performáticos, além de cinema, são alguns dos projetos já desenvolvidos pelo teatro. Muitas dessas iniciativas eram ligadas a grupos residentes ou realizadas por eles, outras partiram do teatro. Vila Dança, Bando de Teatro Olodum e Teatro dos Novos continuaram no Vila e se reinventaram. Outros, ao se consolidarem, preferiram criar seus próprios espaços, como o Vila Vox, Casa Preta, a Outra, a Casa da Outra e Novos. Foi a vez depois de grupos em residência ocuparem o Vila, o Nata, Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas, Teatro da Queda e Supernova, que durante um tempo residiram no teatro, realizando suas pesquisas e produções. A construção do artista. O Teatro Vila Velha também é um espaço de formação.
Atores, diretores, cenógrafos, iluminadores, músicos, coreógrafos, dançarinos e outros artistas, técnicos e gestores têm a oportunidade de desenvolver seus ofícios no Vila. Desde sua fundação, isso foi se fortalecendo com o tempo. A partir de 1998, com o novo prédio do Vila, o programa de formação ganha espaço, com diversas iniciativas realizadas por projetos e pelos grupos residentes. Em 2013, com a preocupação de formar artistas conscientes de seu papel na sociedade e de sua relação com o público, instala-se a Universidade Livre do Teatro Vila Velha, marcando um novo capítulo em seu campo de formação. A Livre é uma iniciativa do Teatro dos Novos que visa a renovação de seu elenco e a renovação de quadros do Vila. Com metodologia própria e caráter profissionalizante, a Livre periodicamente abre inscrições para aqueles que desejam integrar suas turmas e se capacitar para atuar nas artes cênicas, em diversas posições. O programa de formação da Livre inclui atividades técnicas, gerenciais e artísticas, sempre com a percepção de que o teatro é um sistema onde o público e o palco se complementam e dialogam. Onde o coro é uma representação do público que pode se rever no palco e se repensar. Assim se formam artistas como atuadores sociais. As montagens da Livre colocam seus integrantes em diversas funções para além da atuação. Os espetáculos, desde sua elaboração, servem como exercícios das diferentes ações necessárias à realização da cena. Assim, foram montados mais de 30 espetáculos assinados por vários encenadores. A construção do futuro. O Teatro Vila Velha sempre esteve preocupado em oferecer o que o público ainda não sabe que quer, propondo novas experiências entre o palco e a plateia, mesmo quando a plateia é na rua, em salas de ensaio. Preocupado com o público, criou a Universidade Livre, que apresenta ferramentas das artes do palco e modos de usá-las a jovens artistas que querem se formar. E na centralidade desta formação está a questão: que teatro é necessário hoje? Mas não basta, é preciso formar o público, e isto se faz desde a infância. As memórias de uma criança do que viveram num teatro, numa oficina criativa, são para sempre e formam adultos mais sensíveis e críticos, e com a cultura de ir ao teatro. O projeto Pé de Feijão, Arte e Educação, criado e coordenado por Cristina Castro, desenvolve atividades em escolas da rede pública de ensino, em comunidades e no teatro, com acompanhamento pedagógico junto ao corpo técnico das unidades escolares e comunitárias, culminando na fruição de peças de teatro e dança por parte de educadores e seus educandos, e a experiência, muitas vezes, de pela primeira vez entrar num teatro. Os professores e líderes comunitários recebem em sala de aula ou em suas comunidades material especialmente preparado para o desenvolvimento da reflexão sobre os conteúdos artísticos apresentados, promovendo um aprendizado para além da experiência do estar na plateia, para incentivar o público a pensar o espetáculo e seu tema de diferentes formas, com produção de conteúdo diversificado a partir dessa vivência. O Pé de Feijão faz com que crianças e jovens de várias comunidades, classes sociais, credo, orientações, bairros, se encontrem como humanidade no território único e múltiplo do teatro. Um Vila de todos os sons. O Teatro Vila Velha, influenciando e influenciado por artistas, grupos e movimentos musicais, sempre cultivou uma relação profunda com a música. Em 1964, o teatro inaugurou suas atividades com a batucada da Escola de Samba Juventude do Garcia, grupos da Escola de Música da UFBA e o show Nós, por exemplo, entre outros. Ao longo dos anos, a música se consolidou como uma linguagem essencial nas produções do Vila.
Isto inclui a parceria da banda Creme com o encenador João Augusto, nos anos 1970, o acolhimento ao punk rock nos anos 1980 e sempre a MPB, a música erudita e experimental. Durante a reforma do teatro, 1994 a 1998, a música foi importante no ciclo de leituras de peças de Brecht, realizado em 1996, com intervenções das bandas Confraria da Basófia e Munda Mundistas. Um tal de Dom Quixote, 1998, peça da reinauguração do teatro, com trilha sonora original de Jarbas Bittencourt e música ao vivo, não foi uma exceção. Os outros grupos residentes também tinham essa prática. Jarbas esteve sempre com o Vila Vox e com o bando de teatro Olodum. Os Novos tinham Rai Gouveia como compositor e diretor musical. O Vila Dança sempre trabalhava com músicas coriginais, inclusive uma composta por Milton Nascimento. Músicos e bandas tocavam nessas produções ao vivo. E várias trilhas foram gravadas no estúdio criado no próprio teatro. O Improvilação, criado pelo Vila Dança, era uma sessão de improvisação e trocas entre dançarinos e músicos. Mais recentemente, João Milê Meireles e Ramon Gonçalves vieram somar seus trabalhos aos espetáculos do Vila, tanto em trilhas de peças como nos projetos autorais Infusão e Aurata, respectivamente. Dessa relação, vários músicos com experiência na interação com a cena se transformaram em criadores de trilhas sonoras para teatro, dança e audiovisual. Novo Vila Digital, Teatro e Covid. Em janeiro de 2020, A Tempestade, de William Shakespeare, do Teatro dos Novos e da Universidade Livre, estreou. A peça mostrou-se premonitória, tanto pelo tema, estávamos todos próximos de vivenciar uma tempestade na sociedade, quanto pela utilização, em cena, de possibilidades diversas das ferramentas digitais. Menos de 2 meses depois, a Covid-19 foi decretada pela OMS como uma pandemia. Isolamento social e restrições de circulação foram necessários. Diante disso, o Teatro Vila Velha, através dos Novos, construiu sua primeira peça totalmente virtual, potencializando as experiências de muitos espetáculos com as ferramentas digitais. Fragmentos de um teatro decomposto, com textos do dramaturgo romeno-francês Matei Wisniewski e direção de Márcio Meireles, estreou em agosto com transmissão ao vivo pelo YouTube e atores atuando e contracenando cada um em sua casa. Mais 6 espetáculos foram realizados dessa maneira, explorando cada um novas possibilidades dessas ferramentas. O Meia-Noite se Improvisa ganhou versão digital, com artistas participando da Bahia, do Brasil e de outros países. Virtualmente também foram realizadas oficinas artísticas e, em sintonia com o momento, debates sobre a relação entre o teatro e o audiovisual e outros temas. Tudo transmitido virtualmente. Registros de trabalhos anteriores do Vila foram disponibilizados na rede mundial de computadores e 2 exposições virtuais construídas. Desde 1964, quando inaugurado, o Vila nunca parou. Mesmo em tempos de grandes dificuldades, reinventou formas de exercer a arte e disponibilizar sua produção à sociedade. E nem a pandemia de Covid-19 conseguiu modificar essa postura. O Vila ocupa a cidade. O Vila começou antes do Vila. Ocupou as praças, os adros de igrejas e os palcos disponíveis nas cidades da Bahia, desde o surgimento da Sociedade Teatro dos Novos, 1959, até a inauguração do prédio do Teatro Velha, 1964. Nos anos 1970, através do Teatro Livre, retornou às ruas com o Teatro de Cordel e, nos anos 1980, com Équio Reis, voltou a montar autos religiosos nas praças e igrejas.
Entre 2002 e 2004, o projeto Teatro de Cabo a Rabo foi um retorno à circulação. Por 3 edições, percorreu 12 territórios, cidades da Bahia e promoveu oficinas de teatro, dança, produção, iluminação e captação de recursos para projetos artísticos, além de exibição de espetáculos e da promoção da vinda dos grupos para se apresentarem no Vila. Vivendo atualmente um novo período de recuperação de sua estrutura, surge o projeto O Vila Ocupa a Cidade, e através dele vêm sendo realizadas ações em diversos locais: Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, Teatro Sesc, Cine Glauber Rocha, Teatro do ICBA, Espaço Cultural da Barroquinha, comunidades e escolas da Educação Municipal de Salvador. São apresentações de espetáculos e performances, lançamentos de filmes, oficinas, o Festival Vila Lacre, uma mostra da cena LGBTQIAPN+, com artistas locais e internacionais, as leituras cênicas do Vila Lê, a atuação em escolas municipais e comunidades é parte do programa de formação artística e mediação cultural Pé de Feijão, Arte e Educação. Na edição 2024, o projeto também ocupa a cidade, com sessões gratuitas de espetáculos, contação de histórias e promoção de encontros com educadores em outros teatros parceiros. Um teatro de atuação. Desde que um grupo de artistas se rebelou e abandonou a escola para constituir uma companhia profissional, a Sociedade Teatro dos Novos, e ocupou praças e cidades de outros municípios com seus espetáculos, desde o seu nome, Vila Velha, em homenagem à cidade anterior a Salvador, desde sua inauguração em 1964, ano do golpe militar, com a escola de samba Juventude do Garcia, ao invés de uma peça do grupo, que só viria 4 meses depois, o Teatro Vila Velha é um ato político. Durante o período da ditadura, o Vila recebeu reuniões clandestinas para a reorganização do movimento estudantil. Ao serem liberados da delegacia, artistas e público foram ao Vila organizar um protesto contra a invasão da polícia a um ensaio aberto da peça Senhoritas. O Vila foi um dos pontos de apoio do movimento pela anistia. O Teatro Vila Velha foi o local dos julgamentos e aprovações das anistias políticas dos gênios brasileiros Glauber Rocha e Carlos Marighella. Em 2012, o movimento Desocupa Salvador mobilizou a cidade e promoveu no Vila discussões sobre o uso do solo urbano. E 1 ano depois, se estenderam ao Vila os encontros do movimento Passe Livre, realizados no Passeio Público. Em 2014, o Vila criou o projeto Palco Aberto, promovendo discussões sobre um novo golpe que se pressentia e realmente aconteceu com o impeachment de Dilma Rousseff. O Vila Velha é um teatro de atuação, na ampla acepção da palavra. O Vila se reinventa. 1994 a 2024, a cidade se reinventa. Nivaldo Andrade. Com a implantação do Centro de Tecnologia da Rede Sara, CTRS, em 1994, criado pelo arquiteto Lelé e pelo médico Aloísio Campos da Paz, Salvador assume um papel importante da arquitetura brasileira, pois nele são projetados e pré-fabricados os hospitais da Rede Sara de Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília Lago Norte, Rio de Janeiro e Salvador. Este, construído ao lado do CTRS. No campo do urbanismo, o acontecimento mais relevante é a implantação do metrô de Salvador. A linha 1, inaugurada em 2014, conecta a Estação Lapa, nos arredores do Centro Histórico, à Estação Acesso Norte no novo centro urbano, sendo progressivamente ampliada até o bairro de Águas Claras. A linha 2, inaugurada em 2016, conecta a Estação Acesso Norte com o Aeroporto de Salvador.
Em 2010, um concurso público de arquitetura escolhe o projeto do escritório Estúdio América para a requalificação do Teatro Castro Alves. A primeira etapa, inaugurada em 2016, corresponde à requalificação da concha acústica e à construção de um edifício-garagem encimado por uma esplanada. Entre vitórias e impedimentos, a difícil experiência. O Plano Real, iniciado em 1993 pelo presidente Itamar Franco e liderado por Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, traz razoável estabilidade econômica ao Brasil. Muito devido a isso, FHC é eleito presidente em 1994 e reeleito em 1998. Lula é eleito presidente em 2002 e reeleito em 2006, influenciando eleições estaduais, como a de Jacques Wagner na Bahia em 2006. Cresce a representatividade negra, das mulheres, indígena e LGBTQIAPN+, no Congresso. Em 2016, o impeachment de Dilma Rousseff interrompe seu segundo mandato e Michel Temer assume o poder. Em 2018, Jair Bolsonaro é eleito presidente e sua gestão é marcada pela pandemia do Covid-19, pelo negacionismo e violência. Lula, preso por 19 meses, acusado de corrupção, é libertado em 2019 e derrota Bolsonaro nas eleições de 2022, trazendo a promessa de reversão da situação caótica na qual o país se encontrava.